Aqui, pessoal, então a gente vai falar, tendo essa compreensão das metodologias, que todas as metodologias elas podem agregar, desde que eu tenho isso organizado e saiba onde eu estou e aonde eu quero chegar, que é o mais importante dentro disso, e depois traçar esse caminho. A gente vai falar propriamente dito do papel estratégico do gestor para a manutenção de excelência. Aqui a gente organizou o papel estratégico do gestor pensando em 4 perspectivas que a gente vai estar desdobrando aí ao longo desse nosso bate-papo. Então, o primeiro ponto que a gente traz aqui dentro do papel estratégico é a estratégia. Então, precisa saber claramente aonde se precisa chegar. O segundo ponto que a gente tem aqui, pessoal, são os processos. Os processos que vão ser trabalhados a partir dessa estratégia. As pessoas são um ponto-chave desse trabalho, que são elas que, de fato, a partir desde a concepção, desde o gestor e desde toda a parte da alta administração e toda a equipe, são elas que vão fazer esses processos acontecerem no dia a dia para gerar o resultado que a gente espera. Então, a partir dessas 4 perspectivas é o que a gente vai estar trabalhando. Aqui eu vou fazer algumas considerações dentro da estrutura, né? Aqui são esses 4 fatores que a gente viu, que eu vou estar falando a respeito de cada um deles, os principais pontos que a gente precisa estar trabalhando. Então, assim, o primeiro que eu vou abordar é a questão da estratégia. Aqui dentro da estratégia, pessoal, a gente precisa ter o objetivo claro. Por exemplo, aumentar a disponibilidade do meu equipamento, da minha linha, de modo geral, de X% a tanto por cento num determinado período. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um valor no qual eu vou estar trabalhando e também um prazo para ser atingido. Isso é o objetivo. Além do objetivo, quando eu falo dessa estratégia, eu me refiro a metas. Então, esses objetivos eles vão se transformar em metas, e isso vai ser desdobrado, né, para que a equipe saiba o que precisa ser feito. Então, essas estratégias elas precisam ter um alinhamento consistente com a minha empresa. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, quando vocês iniciaram o ano, provavelmente vocês pegaram um planejamento estratégico da empresa de vocês e vocês verificaram qual era a demanda de produção, qual linha ia produzir, qual a quantidade, de que forma a empresa ia se comportar, a provável crescimento, de que forma ia se reagir, e fez um alinhamento consistente com o objetivo. Então, se a gente vai produzir uma quantidade X de produto, eu preciso ter uma determinada disponibilidade. E eu vou ter um determinado orçamento para isso. Então, aqui nas estratégias, eu defino claramente o objetivo e as metas. A partir desse objetivo e meta, eu começo a trabalhar os meus processos. Então, a gente começa a trabalhar de que forma eu vou atingir esse resultado. E aqui é importante a gente destacar que esses processos, eles precisam ser enxutos e ágeis. Esses processos, pessoal, eles precisam ser, a gente mapear toda essa estrutura. Pensem vocês, então, processos pode ser meu plano de manutenção planejada, minha preventiva, minha lubrificação, minha estrutura de PCM, minha engenharia de manutenção. A gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito dos processos ao longo da apresentação. Mas é importante que, independente do processo que seja, eles sejam enxutos. O que isso quer dizer? Que eles tenham, então, eles sejam desenhados e que eles tenham verificado, identificado os desperdícios e esses desperdícios eles serem eliminados. Quais são os desperdícios que eu poderia citar? Mau aproveitamento do potencial humano, movimentação desnecessária, entre outros desperdícios que a gente acompanha aí dentro das empresas. Então, eu tenho processos enxutos e ágeis. Esses processos eles vão ser conduzidos por pessoas. Então, as pessoas elas precisam estar, num primeiro momento, então, capacitadas. Essas pessoas elas precisam, então, receber o treinamento necessário
dentro do processo e dentro das funções que elas precisam exercer, então elas têm que estar capacitadas, é extremamente importante. Além da capacitação, da capacidade delas de conseguir desempenhar essa função, elas precisam estar engajadas e comprometidas, e o que vai gerar esse comprometimento é justamente o propósito, o objetivo pelo qual elas estão trabalhando. Então elas têm que estar capacitadas e elas precisam ter então os recursos necessários para conseguir desempenhar esses processos. Eu tendo os objetivos claros, eu definindo os processos necessários para que esses objetivos eles sejam atingidos e as pessoas elas estejam capacitadas e com os recursos, eu vou atingir os resultados, eu vou conseguir trabalhar com os resultados que eu quero. Então, quando eu tenho esse resultado, depois de toda essa cadeia ela funcionar, eu preciso fazer então, dentro dos resultados, uma análise. Essa análise ela serve para quê? Eu tinha uma determinada meta, eu atingi essa meta. Se eu atingir, eu preciso então aqui celebrar essas metas. Preciso então, conseguimos atingir, a gente tinha então uma disponibilidade que a gente tinha previsto aqui como meta de 98,5% e a gente conseguiu 99% de disponibilidade. Isso tem que ser celebrado. Isso a equipe tem que estar por dentro de toda essa informação e conseguir ver o quão importante foi feito todo o trabalho que foi feito para conseguir chegar naquele resultado. Caso eu faça uma análise e perceba que fiquei abaixo das metas, daí eu preciso então definir ações de melhoria. Então, a minha meta era 98,5% e eu atingi 95%, eu fiquei bem abaixo da meta. Então, a partir da análise, eu consigo buscar a causa raiz desse problema, porque eu não consegui atingir essa disponibilidade, que é um exemplo, né? Poderia ser a nível de orçamento, poderia ser a nível de cumprimento de um plano de manutenção preventiva, poderia ser o cumprimento do meu MTBF, lá, o tempo médio entre falhas. O indicador que eu tenha colocado aqui, ou a meta que eu tenha colocado, eu analisei e verifiquei que não cheguei nesse ponto. Então, eu defino as ações. Então, pessoal, essa cadeia aqui que a gente trabalha, isso é papel do gestor. Isso o gestor ele vai ter que estar trabalhando a partir da perspectiva dele, das tecnologias disponíveis, ele vai ter que estar trabalhando então para conseguir focar nesses resultados.